Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Araújo e você quem é? Coloca aí nos comentários, conta pra mim, vem interagir comigo. Gente, depois de tanto tempo sem gravar nenhum vídeo sobre o meu curso de Educação Física, hoje, oficialmente, eu estou retornando com esse tema, tá? Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, vai cursar Educação Física ou já está cursando, tem dúvidas, vem interagir comigo, se inscreve aí no canal, vamos ficar juntinho para que a gente possa ajudar um ao outro, certo? E o vídeo de hoje vai ser sobre o meu estágio, meu primeiro estágio, tá, gente? Então, eu tô no meu quarto semestre e aí eu vou estar estagiando nas turmas de Fundamental 1. Ou seja, eu posso estagiar tanto no município ou em escolas privadas, desde que seja nas séries iniciais, tá? Fundamental 1. Então vamos lá, vamos conhecer esse plano de trabalho, como que vai ser esse meu estágio? Vem comigo então. Então, gente, a primeira informação é que a minha carga horária vai ser de 150 horas, tá? Eu trouxe uma colinha aqui porque são 17 atividades, então é muita coisa para concluir esse estágio. Então, eu vou estar falando para vocês quais vai ser as atividades e eu vou tentar dar uma explicadinha do que eu assimilei, tá, gente? Porque vai que você que está aí assistindo já está nesse período assim como eu e tem dúvida, quer saber um pouco mais, tá? Então eu vou estar tentando dar uma explicada, lembrando que lá no ambiente virtual de cada aluno tá lá explicadinho o plano de trabalho, tá? Quais são as atividades e como que se realiza cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade: visita a escola com a carta de apresentação. Ou seja, eu vou escolher um colégio, tá? Do ensino inicial. Vou imprimir a carta de apresentação que tem lá no meu ambiente virtual e vou levar essa carta comigo. Chegando no colégio, eu vou apresentá-la para a diretora e vou estar solicitando para a diretora para que eu possa estar estagiando naquele colégio, tá, gente? Então, assim, se você conversar com a diretora, eu tô falando você como se eu não fosse estagiar, né, gente? Vamos mudar esses termos. Vamos ir até o colégio, tal, entregar a carta de apresentação. E aí, se a diretora dizer que ok, que você pode estar estagiando no colégio, aí você vai discutir com ela os horários, o turno, os dias da semana, tudo certinho, beleza? E aí depois tem outra burocraciazinha que eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês. Aí depois que tiver tudo acertado com a diretora, a gente vai ir até o polo, o nosso polo. Vamos falar com as meninas lá da secretaria para estar fazendo o nosso cadastro, ou seja, elas vão estar cadastrando a escola que a gente vai estagiar, e aí depois o polo central vai estar analisando. Quando ele analisar e estiver tudo ok, eles vão mandar uma mensagem, tá, no nosso ambiente virtual, dizendo que tá tudo ok, que você pode começar o estágio. Daí você vai pedir para as meninas imprimir 3 vias deste cadastro, certo? E vai recolher as devidas assinaturas, que são, no caso, a nossa assinatura, a assinatura da tutora do polo, a assinatura da diretora da escola que você vai estagiar e a assinatura da professora regente. Lembrando também que é muito importante que você peça o carimbo da escola, tá? Todas as vias tem que ter o carimbo da escola, é extremamente importante, tá? Enfim, vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade, a gente vai fazer uma leitura obrigatória e posteriormente redigir um texto.
de acordo com essa leitura. Lembrando para você que vai fazer esse estágio também, que este texto obrigatório está linkado dentro do planejamento do trabalho, tá? Tá tudo lá no ambiente virtual. Você vai no ambiente virtual, clica lá na disciplina estágio, tá? E depois você vai em plano de trabalho, aí você vai clicar na sua disciplina, que no meu caso é educação física, e depois vai aparecer outras pastas e a gente vai clicar na pasta que é o nosso estágio, tá? Que é do 4º ao 5º semestre. Aí já vai aparecer o texto. A gente lê o texto, vamos ler quantas vezes for necessário até a gente assimilar direitinho e depois a gente vai produzir um texto destacando as principais ideias, certo? Agora vamos para a terceira atividade. A gente vai fazer uma análise do projeto político pedagógico, que é o PPP, da escola e a produção do relato baseado na análise. Como que é essa atividade aqui, gente? A gente vai pedir para a diretora do colégio que a gente foi estagiar o projeto político pedagógico. O que é isso? O PPP é um documento, tá, gente? É um documento que tem na escola. Então, você vai pegar esse documento, vai fazer a leitura dele, vai compreender o que está ali e, posteriormente, você vai produzir um relato, tá? Baseado na sua análise deste documento. Lembrando que pode ser que alguma escola não tenha esse documento, pode acontecer de não ter. Então, caso essa escola não tenha esse documento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conversa com a diretora baseado neste documento, tá? E aí a gente vai fazer a produção também da análise de acordo com a conversa que a gente teve com a diretora, certo? Atividade 4. Vamos analisar os materiais didáticos da escola e produção de relato baseado na análise também. O que seria essa atividade aqui? A gente vai analisar os materiais didáticos que tem na escola, certo? Livros, DVDs, cartolina, no nosso caso que é educação física, se tem bola, se tem corda, se tem rede, esses são os materiais, tá? E aí a gente vai analisar os materiais didáticos da escola, né? Quinta atividade. A gente vai realizar uma entrevista com o professor regente e produção de relato baseado na entrevista conforme respectivo estágio. Vocês estão reparando, gente, que toda atividade que a gente vai realizar, no fim da atividade a gente tem que produzir um relato, certo? É muito importante esse relato para o final do estágio. Vocês vão compreender por quê. Então, vamos lá. Lembrando que essa entrevista que a gente vai fazer com o nosso professor regente, já tá lá no plano de trabalho, tudo bonitinho, o que a gente tem que perguntar. Então, tá lá a proposta que vai nos nortear para essa entrevista, tá? Não é a gente, aluno, que vai estar criando perguntas, não. Já tá lá no plano, tá, de trabalho, todo o nosso norte de como será esta entrevista, certo? Sexta atividade. Vamos observar uma reunião pedagógica ou administrativa. Ou seja, provavelmente o dia que tiver uma reunião pedagógica ou administrativa, a diretora vai lhe comunicar ou você vai perguntando sobre datas para ela, para que você possa estar participando, tá? Participando não, desculpa, para que você possa estar observando. A gente vai observar, tá bom? E aí na sexta, sexta é a observação de reunião pedagógica ou administrativa. Observar. Aí na sétima atividade, a gente vai fazer um levantamento de materiais de apoio específicos para a abordagem dos temas contemporâneos
transversais da BNCC. Quais seriam esses temas? Temas transversais da BNCC. Meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo, ciência, tecnologia, tá? Esses são os temas transversais da BNCC. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesta atividade? A gente vai fazer um levantamento, tá? Digamos que vai ser uma fichazinha, né? A gente vai fazer esse levantamento de materiais. Se existe esses materiais, respectivamente desses temas. Se tem algum material para auxiliar na abordagem do meio ambiente, para falar sobre cultura, esses materiais assim, tá? Na 8ª atividade, vamos fazer uma análise do processo de implantação da BNCC conforme campo de estágio e elaboração de relato também. Como que a gente vai fazer essa atividade? A gente vai fazer uma entrevista com a coordenação pedagógica, certo? Então, outra vez aqui a gente vai fazer uma entrevista, só que dessa vez é com uma coordenação pedagógica, certo? Para a gente analisar o processo de implantação, como que eles passam para os alunos, sabe? Como que eles implantam mesmo esses temas da BNCC, tá bom? Na 9ª atividade, a gente vai fazer uma análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor da disciplina, conforme respectivo estágio, e elaboração de texto referente à análise. Então, como que a gente vai analisar? A partir de uma entrevista, novamente, com o professor regente. Ou seja, a gente vai fazer uma entrevista que também já tem lá as perguntas lá para te auxiliar na entrevista, certo? E essa entrevista é para você saber como que a professora avalia seus alunos, certo? Não só assim, não é só a forma de avaliar que eu digo, ela passa uma prova que vale 5 pontos e ela vai avaliar se o aluno foi bom, se tirou 5, se tirou 4. Não é esse tipo de avaliação que eu digo, gente. Eu digo avaliação geral, com todo o contexto, tá? Se ele está participando, se ela implanta uma aula, como que esse aluno está realizando essa aula, se ele está tendo dificuldade, se não, sabe? Essas coisas assim. Vamos para a 10ª atividade. A gente vai fazer uma análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina conforme respectivo estágio e, posteriormente, elaboração de texto referente à análise, certo? E como que a gente vai fazer essa análise da atuação da equipe? Quando eu falo atuação da equipe, gente, eu tô falando da equipe toda do colégio, sabe? A coordenação, o pessoal da secretaria, monitores, professores, tá? Essa é a equipe. E como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai coletar essas informações com o nosso professor regente através de uma conversa ou entrevista, que novamente eu volto a dizer que tá tudo explicadinho lá no plano de trabalho, tá? Já tem lá todo o nosso norte, tá? De como que vai transcorrer, digamos assim, essa conversa ou entrevista, tá? Na 11ª atividade, a gente vai observar e participar em aulas conforme respectivo estágio. Lembrando que o nosso estágio tem uma carga horária de 150 horas, então nesta atividade aqui, essas observações e participações em aulas vão estar aí com 12 horas de carga, tá? De carga horária.
Então aqui é nada mais, gente, do que a gente tá observando e participando ali da aula juntamente com a nossa professora regente, tá? Aqui eu acredito que não seja só em uma turma, eu acredito que seja em todas as turmas que aquela devida professora vai estar dando aula aquele dia que você estiver estagiando, você vai estar passando por essa sala juntamente com a professora regente, tá? Observando como ela dá aula, como que ela faz todo o movimento ali da aula dela e também fazendo participações, tá? Na 12ª, deixa eu ver aqui, na 12ª atividade, a gente vai elaborar o relato da observação. Ou seja, a gente vai elaborar o relato da observação e da participação também que a gente fez, tá? Com a professora regente. Na 13ª atividade, a gente já vai começar a complicar um pouquinho. A gente vai fazer uma elaboração de plano de aula conforme campo de estágio para uma mesma turma. Ainda bem que é só para uma turma, gente. Você não vai fazer um plano de aula para várias turmas da escola, não. É só uma, tá? Então, aqui a gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça e tal, mas a gente tem o nosso tutor virtual, a gente tem o nosso tutor em sala de aula e lá também no colégio a gente vai ter a nossa professora regente, né? Que vai estar podendo auxiliar a gente de como tá elaborando esse plano de aula. Aí na 14ª atividade, a gente vai ter que apresentar o plano de aula para a professora regente, tá? E, posteriormente, elaborar o relato, tá? De como que foi você apresentando lá para a sua professora regente. Lembrando que a gente tem que explicar detalhadamente como desenvolverá a regência. Ou seja, a gente tem que apresentar o nosso plano de aula para a nossa professora regente e explicar detalhadamente para ela como que vai ser desenvolvida essa nossa regência, tá? Aí na 10ª atividade já vai ser o quê? A regência. Meu Deus do céu! A regência em uma turma que realizou a observação e participação. Então você vai pegar uma turma que você já fez participação, já fez observação e você vai fazer a regência conforme respectivo estágio. Gente, a regência, no caso, às vezes alguém não sabe. Quando você pega essa atividade regência, ou seja, quer dizer que você vai ser o professor da turma. Ou seja, o professor que te auxiliava na sala não vai estar mais. Vai ser você e os seus alunos. Ou ela pode até estar ali na sala, mas só mesmo observando, porque é você que vai agora atuar diretamente como professora ou professor desses alunos, tá? Então vai ser uma experiência assim, de professor mesmo, tá? Vai ser muito legal esse negócio aqui, mas tô bem nervosa, bem ansiosa também. Mas parece que vai ser muito bom, né? A 16ª atividade, a gente vai fazer o relato da regência. Ou seja, a gente vai relatar como que foi a nossa experiência enquanto professor, certo? E temos a última, que é a 17ª atividade. Ela ficou por último? Ficou, mas ela não é menos importante. Pelo contrário, ela vai fechar com chave de ouro tudo que a gente fez até aqui, tudo que a gente vai fazer até aqui, que é a produção do relatório do estágio. Ou seja, essas atividades aqui do estágio é como se fosse uma receita, onde a gente prepara um pouco, reserva aquele ali, faz outra coisa, reserva, e depois vai fazendo a massa, tal, e o recheio fica ali, digamos que reservado. O relatório, o estágio vai ser basicamente isso. A gente vai estar fazendo os relatos, os textos de cada atividade que a gente realiza
e deixa lá ele reservadinho, bonitinho lá no seu computador, no seu laptop, tá? Ou no seu caderno também. E aí, no final, quando a gente for construir o nosso relatório do estágio, a gente vai pegar todos esses relatos, todos aqueles textos que a gente fez anteriormente e vai montar o nosso relatório. Então, quando ele estiver montadinho, bonitinho, aí a gente vai enviar virtualmente, tá? Para posteriormente o nosso tutor virtual tá lendo, analisando e nos pontuando, vendo como que a gente foi, né? E uma coisa que, como eu já fiz alguns portfólios, eu tô no 4º semestre, então eu já realizei alguns portfólios. A forma de envio é basicamente, acredito eu, que é a mesma coisa. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para você que tá nervoso, tá ansioso com isso, não se preocupe tanto, porque lá no nosso ambiente virtual já tem a página toda editada para a gente montar o nosso relatório de estágio, tá? Então não precisa a gente ficar se preocupando com a configuração da página, que eu sei, é um pouco chatinha. Eu já fiz no começo, porque antes eu não sabia que tinha já pronta. Então eu tive que pesquisar, ver o tamanho da folha, o tamanho da fonte, e a fonte é um pouco chato. Então não se preocupe, no nosso ambiente virtual já está lá a página toda configurada. A gente só vai fazer apagar o que estiver lá e colocar os nossos relatos, montar bonitinho, da mesma forma que a gente, praticamente da mesma forma que a gente constrói os nossos portfólios, tá, gente? Então é isso. Lembrando que uma dica que eu tenho para dar para vocês aí que tá nesse período também de estágio, tá no mesmo período aí que eu, tá na mesma situação minha, ou se você também ainda não é aluno e quer entrar para fazer educação física ou qualquer outra disciplina nessa modalidade EAD, que é a que eu tenho um pouco de experiência, quando a gente vai enviar portfólios, trabalhos, relatórios, como é o caso aqui, que é um relatório, uma dica que eu tenho para dar para vocês é: nunca deixa para a última hora para enviar. Sempre tente enviar assim, pelo menos uns 3 dias com antecedência, porque se você deixar para o último dia, para a última hora, o site sempre congestiona, gente. E aí corre o risco de você não conseguir estar enviando este trabalho, este relatório. E aí você vai sofrer as consequências depois, que não são bacanas, né? Você pode estar aí repetindo até de semestre, caso você não consiga fazer um trabalho tão importante como esse. Para você ver que é melhor a gente estar antecipando essas atividades, tá? E enviando assim no prazo mesmo certinho. Então é isso, gente. Hoje esse vídeo foi para falar para vocês quais são as atividades que a minha turma vai estar realizando, tá? O primeiro estágio nosso, então o coraçãozinho tá mil, os ânimos estão um pouco exaltados, mas a gente tenta manter a tranquilidade, tá? Pés no chão e vai dar tudo certo, tá? Eu quero dizer que eu desejo boa sorte para todo mundo lá da minha sala, que é no polo daqui de Poções, Bahia. Um beijo para vocês, turma. Boa sorte para todos nós. E também gostaria de desejar boa sorte para aquelas pessoas também que eu não conheço, de outros polos, que já tá nesse período. Boa sorte para todos nós, que a gente consiga fazer um estágio maravilhoso e que a gente se apaixone ainda mais pela licenciatura, que foi a área que a gente escolheu para seguir a profissão daqui por diante, tá? Então, no mais, eu queria pedir para você que se inscreve aí no canal, vem fazer parte dessa família, vem interagir comigo, vamos fazer um bate-papo, interagir, vamos discutir junto esses temas de faculdade e outros temas também que eu tô gravando para vocês, tá? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!